Acorda, menina! E aí, gente, como vocês estão? Como vocês estão, meninas, meninos, gurias, guris? E aí? Me contem, começando hoje, né, o nosso programa semanal Poção Mágica de Gabi, todas as segundas-feiras, às 18h20, tem acontecido, né, aqui no meu Instagram e no Facebook, ali, gente, né? Bom, o nosso tema de hoje, vamos falar aí sobre como serão os atendimentos terapêuticos no Poção Mágica de Gabi. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Por quê? Porque quando esse programa ele foi criado, o intuito dele foi fazer os programas e os atendimentos no programa, tá? No programa semanal. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso com vocês, porque o que eu tenho trazido todas as semanas no Poção Mágica de Gabi são temas que eu trago falando para vocês. Só que não é essa a proposta inicial do programa e eu já tomei uma chamada sobre isso, né? Uma chamada entre aspas, gente, por quê? Porque a gente tem uma equipe com a gente, né? Não só uma equipe do visível, mas uma equipe do invisível, tá? E a proposta do Poção Mágica de Gabi nasceu numa meditação que eu fiz, tá? Em que ele veio esse programa com um intuito, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso com vocês. Mas primeiro, para quem tá chegando, para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Gabriele Tubbs, eu sou estruturadora emocional quântica e nutricionista e eu ajudo mulheres acima de 33 anos de idade a se desenvolverem emocionalmente para que possam estar estruturadas para realizar os seus desejos, as suas questões que mais importa para aquela pessoa, tá? Gente, esse é o público em geral. Claro que às vezes tem uma idade um pouco mais baixa e também atendo homens, mas o meu público, a maioria dos meus clientes são mulheres, tá, gente? Então, por isso que eu falo dessa forma, tá, para vocês. E aí, pessoal que tá aí no Face também chegando. Então, a gente vai falar um pouquinho, gente, hoje sobre esse tema. E como eu brinquei, mas é bem sério, né? Que eu tomei uma chamada sobre isso, porque gente, qual é o intuito, então, do Poção Mágica de Gabi? Deixa eu contar para vocês como que ele nasceu, né? Para daí, em seguida, eu falar sobre isso, de como vão ser esses atendimentos, né? Do Poção Mágica. Então, assim, foi um sábado de manhã que eu tava meditando, tá? E no processo de meditação, quem já passa e já faz a meditação já sabe como funciona, né? Porque muitas pessoas falam e tem aquela questão assim, mas eu vou meditar, eu não consigo, porque eu não consigo ficar quieta, parada, né, ali naquela meditação. Não consigo ficar sem pensar nada, porque muitas pessoas falam sobre isso, de que quando medita, tem que esvaziar a mente e tal. Calma, gente, o que acontece? Primeiro que você vai passar por um processo e vai começar a se acostumar, como tudo que você introduz na tua vida, a se acostumar de como vai ser aquela ação, tá? Que a meditação é uma ação, tudo que a gente faz, claro. Tá, então, no momento que você começa a baixar a sua frequência, né? A frequência cerebral mesmo, através de como? Das respirações. Então, são respirações profundas. E aquele momento, quando você fecha os teus olhos, você começa a olhar para dentro de você. Então, é aquele olhar para dentro de ti. E aí, claro, vamos lá, os pensamentos vão estar para cá e para lá todo o tempo. Qual é o grande ponto da meditação? O grande ponto é que você tem a possibilidade de ter a atenção aos pensamentos que te vêm na mente. Porque você começa a olhar para aqueles pensamentos com mais clareza. Então, o processo de meditar, ele te dá clareza naquilo que passa na tua mente. Por quê? Porque muitas vezes na correria do dia a dia, você não consegue, não consegue dar essa parada, baixar um pouco os ânimos, enfim, tudo que está acontecendo ao teu redor para prestar atenção nos teus pensamentos. E este é o ponto.
Porque de acordo com teus pensamentos e principalmente as emoções, mas podem ser pensamentos que te levem a ter emoções. Só que se essas emoções que te levem forem emoções negativas, emoções, por exemplo, raiva, mágoa, emoções que não são positivas, vão te gerar comportamentos de acordo com aquilo e aquela emanação para fora de você, tá? Então, quando você começa a meditar, você tem um controle maior dos teus pensamentos, do que tá vindo na tua mente, assim como de atitudes e questões que possam acontecer e que você possa tomar e fazer escolhas na tua vida, tá? E aí foi assim que o Poção Mágica de Gabi nasceu. Por quê? Porque num dia que eu tava meditando, eu lembro que era um sábado de manhã, foi em junho ainda, porque a gente iniciou o Poção Mágica dia 20 de julho, foi nosso programa inaugural. Em junho me veio num processo de meditação de trazer o programa, tá? Então assim, não é simplesmente uma live, não, é um programa semanal. E aí veio, né? Então num segundo momento, num outro dia que eu estava em aula e eu tive uma meditação guiada da nossa professora naquele dia, foi o dia que o nome do Poção Mágica de Gabi veio, tá? Então, primeiro, eu tive uma meditação que me veio a ideia de fazer este programa no seguinte molde, né? Então, um programa semanal com um dia e um horário fixo, em que as pessoas saibam que todos os dias e horários fixos, né, dessas datas, eu tô aqui nesse horário agendado. Mas qual é o grande objetivo do Poção Mágica e que veio nessa meditação, nessa primeira que eu falei para vocês? É fazer atendimentos para pessoas que não podem, que não conseguem pagar para passar por um psicólogo, por um terapeuta. Então, é ajudar algumas pessoas, né, ou muitas pessoas, que esse é o intuito, né, que precisem, que estejam passando por alguma dor emocional e que estão afim, né, que querem olhar para dentro de si e buscar o entendimento daquilo, tá? Então, o objetivo, gente, do Poção Mágica de Gabi é esse. Foi com este modelo que ele veio para mim como orientação de eu abrir e fazer esse programa. E aí, como eu disse que num segundo momento, num outro dia de meditação, foi me entregue o nome do programa, tá? Que é o Poção Mágica de Gabi, que sou eu, tá? Então, Poção Mágica, por quê? Porque ele vem com esse intuito de transformar alguma coisa na sua vida, tá? Só que não só através da minha fala, também, mas eu posso fazer isso em outras lives ou em outros momentos, em vídeos. Agora, no momento que eu tô disponibilizando o meu tempo e fazendo esse momento de a gente ter momento em eu estar atendendo quem precisa, é um momento bem especial, tá? E que vai ajudar essa pessoa, tá? Então, assim, como funciona isso, né? Então, assim, primeiro que o programa tem uma questão ainda do programa Poção Mágica que ainda a gente precisa conseguir adaptar, tá? Que por enquanto eu trouxe ele aqui pro Instagram e tô com o Face, que nem tá o melhor dos posicionamentos, né? O pessoal do Face, eu sempre peço desculpas, até não peço, mas eu tô pedindo hoje, e quem quiser vir assistir pelo Instagram tá convidado também. O nome é Doutora Gabriele Tubbs, você me acha aqui no Instagram, tá? Que aqui no Insta a câmera tá bem de frente, tá? Se eu coloco o celular do Facebook bem atrás desse aqui, você fica com interposição. Então, não sei se acaba sendo interessante, por isso que eu deixo posicionado dessa forma, tá? Então, a proposta inicial do Poção Mágica de Gabi sempre foi trazer pelo YouTube. Tanto é que eu comecei ele pelo YouTube, tá? Só que existe uma questão de número de seguidores, que quando não se tem um número mínimo de seguidores, a gente não consegue entrar ao vivo no YouTube, através de celular ou computador, não importa, tá?
Então, como ficou? Ficou que eu acabei trazendo em muitos momentos o programa através da plataforma e às vezes dava algum erro de link. Então, como eu percebi em momentos que eu entrei com o outro celular aqui com o celular no Instagram, que as pessoas muitas vezes estavam vindo pelo Instagram, tá? Então, gente, hoje eu tô fazendo a transmissão do Poção Mágica de Gabi por esses dois canais, Instagram e Facebook, mas a ideia é que volte pro YouTube, que é o lugar original dele. Para isso a gente precisa aumentar seguidor lá no YouTube, tá? Então, eu também conto com a ajuda de vocês para que isso seja feito, tá? Quem estiver me assistindo no Facebook, hoje eu realmente convido que venha pro Instagram, porque eu acabei não percebendo, mas o celular que tá o Facebook, ele tá com pouca bateria e eu não tô com ele aqui, gente, então acho que assim, realmente convido o Facebook vir pro Instagram para eu não ter que levantar aqui, deixar ao vivo e buscar um carregador, porque não tá aqui perto de mim, tá? Então eu peço desculpas, mas venha pro Instagram, tá bom? Então vamos lá. Já contei então para vocês como surgiu, né? Da onde nasceu o Poção Mágica de Gabi, como foi a criação do nome do Poção Mágica de Gabi e já comentei um pouco sobre essa questão do propósito dele. Então é isso, gente, é um propósito de trazer essa possibilidade de pessoas. E aí vamos lá, como são esses atendimentos, né? Você vai ter uma experiência aqui ao vivo, né? A diferença é que você vai ter uma experiência de atendimento comigo, só que ao vivo, né? O que é diferente, obviamente, de quem passa em consulta comigo e segue no tratamento, né? No desenvolvimento emocional, com as terapias contínuas, né? Porque, claro, a gente tá ou no consultório, ou a gente tá aqui online, mas só eu e você, só eu e a pessoa que está passando pelo processo. Nessa situação aqui do Poção Mágica de Gabi, é uma possibilidade, né? Então, de um atendimento gratuito, que você não tá pagando nada, óbvio, e só que a gente tá ao vivo. Então, você tá passando pelo atendimento e para você passar pelo atendimento, você vai me trazer suas questões emocionais, claro, né? Para eu poder te ajudar. E aí é que é o ponto, por quê? Porque você vai estar falando isso aqui ao vivo, né? O programa é gravado, eu preciso colocar ele no YouTube, como eu falei, é a origem dele, tá? Até que a gente consiga voltar pro YouTube, tá? E aí também tem uma coisa que hoje eu trazer através de dois lugares diferentes, Instagram e Facebook, já complica. Por quê? Porque aí eu entraria aqui pelo Instagram, tá? Que foi uma coisa também que me veio hoje, porque eu já tinha tomado a decisão de voltar totalmente pro YouTube, tá? Então assim, gente, qual é a ideia? Então, a ideia é você vai fazer a sua solicitação de que você queira o atendimento, né? É claro que é importante, para não tirar a vez de outras pessoas, é que você realmente esteja disposta ou disposto a passar por esse momento. Então, passar por esse momento significa o quê? Significa você vir de encontro e olhar para suas questões. E aí você vai me trazer as suas questões e eu vou fazer como se fosse um mapeamento, um escaneamento das tuas questões, do que você está passando. E aí é como às vezes eu brinco, que terapeuta, as pessoas podem amar e odiar num momento curto, mas por que o odiar? Vamos entender esse odiar, né, que eu tô falando que é forte, mas o que é isso? Isso é quando, muitas vezes, o terapeuta, ele te coloca na tua frente os teus demônios, as tuas sombras, tá? E te apresenta isso. Então, imagina você, né? Tá, você até fala, eu quero curar essa dor, eu quero resolver isso na minha vida, tá bom. Só que você não se dá conta quais são as sombras, né? Quais são esses impeditivos que te atrapalham de tu resolver, entender aquela dor. E aí quando vem o terapeuta e te mostra, porque ele tá enxergando, né? E aí assim, gente, tem algumas questões que eu costumo dizer que várias pessoas em volta percebem,
Mas obviamente que tem outras questões que só o profissional da área, né, da mente, da psique humana é que consegue detectar aquilo ali, né? Então, eu como profissional da área, o que acontece? Eu acabo te trazendo isso, tá? E qual é o ponto, né? O ponto é que o fato de eu te trazer essa tua questão, né, vai ser o caminho pra gente ir puxando a linha e seguindo pra tu ter um entendimento. Porque, gente, por mais que possa doer você ficar de frente, né, com os seus fantasmas, também é libertador. Porque você encara o seu fantasma, aquilo que te aterroriza, né? Inclusive, como o próprio nome diz, né? Ou o demônio, o fantasma, enfim. E você tendo esse entendimento dos porquês, de por que aquilo ali acontece, aquilo ali começa a ficar claro para ti, uma coisa que tu não enxergava. Esta questão de algo que você não enxergava começa a ser a grande virada de chave para que tu tome decisões, atitudes diferentes para mudar a tua vida, né? Então, esses são os pontos principais que a gente tem a oportunidade de ver aqui no Poção Mágica de Gabi, tá? Então, o ponto de tudo isso é que você vai estar fazendo tudo isso ao vivo, com pessoas junto te assistindo, né? Acompanhando a tua entrega, né? O que você está trazendo do teu íntimo, né? E assim como outras pessoas vão assistir depois, né? Porque fica, como eu falei, no YouTube, tá? Mas é uma forma de você conhecer e experienciar, né? Esse momento que as pessoas que pagam para fazer o tratamento comigo tem possibilidade. Então você tem essa possibilidade aqui, ao vivo, de a gente fazer isso, tá? E aí vamos lá, né? Tô explicando, já expliquei para vocês como né? Então, que são feitos esses atendimentos, tá? Como é que é essa proposta. E aí, assim, o porquê, né? Então, por que fazer isso, né? De novo, a gente vai buscar alguns pontos que a gente já falou em lives agora nesses últimos dias, ou live ou Poção Mágica de Gabi, porque agora eu não recordo, né? Mas qual, né? Então a gente buscar traumas, e aí a gente entendendo traumas, a gente tem possibilidade de buscando traumas, a gente tem possibilidade de construir, reconstruir isso, né? Vivenciar suas questões de uma forma diferente. E você começar através do entendimento e da percepção, da consciência, né, que é trazido à tona, né, de questões que você não percebia, que você não entendia, você ressignifica um trauma que te impedia, que te travava muitas vezes de ir para frente, de ir avante na tua vida e realizar várias questões que deveriam estar sendo realizadas. Como eu sempre digo, gente, você não veio aqui a passeio, você não veio aqui pro mundo à toa. Então, cada um de nós tem o seu propósito, enfim, todas essas questões. Então, quanto mais você vai buscando dentro de você, ficar de frente, conhecer quem são esses tais fantasmas que te atrapalham e ter esse entendimento, então, de tudo isso, mais você vai abrindo o leque e tendo possibilidade da sua realização pessoal, das suas, né? Porque são várias normalmente, só que pelo menos você escolhendo uma, aonde eu vou mexer primeiro. E mesmo que você escolha uma área da sua vida, toda a questão ela tá baseada nesse, como se diz, nesse teu desenvolvimento emocional, nessa estruturação que é o que eu trago para vocês. Por quê? Porque vamos imaginar uma cadeira comum que ela tem 4 pés, né? 4 pernas, 4 pés. Então, faz com que aquela posição dos 4 lados de uma cadeira, né, que formam, tenham uma estrutura melhor para essa pessoa, né? Então,
O estruturar emocionalmente é isso, é te trazer uma base estrutural para tua vida, como se fosse aí 4 lados de um quadrado. Por quê? Porque o quadrado, vamos lá, o quadrado não tem lados iguais? Sim, para ser um quadrado são 4 lados totalmente iguais. Então, você consegue dentro dessa estrutura ter algo mais sólido. E aí faz com que você possa se organizar para as suas questões, para a sua vida, para tu conseguir colocar em prática aquilo que você deseja, né? Então, primeiro, por que eu falo em estruturação emocional? Porque você vai estruturar as suas emoções. Só que para tu conseguir estruturar as tuas emoções, tu vai ter que ficar de frente com esses fantasmas, entender de onde vêm esses traumas, trabalhar esses traumas, remodelar esses traumas de uma forma que você consiga ficar com esses 4 lados, né, do quadrado de uma forma fixa, de uma forma sólida, firme. Porque senão vem aquela expressão de construir castelos de carta, né, de areia e tal. Por quê? Porque se tu não tem um equilíbrio emocional, uma estrutura, uma base sólida, e aí a base sólida, gente, vocês podem dizer, a base sólida é uma família. Pois é, mas de que família você veio? A base sólida é uma família, só que essa família, ela te trouxe essa tal de estrutura que eu tô falando emocional. E aí eu pergunto para vocês, como é a sua estrutura emocional atual? Se você não passou por terapia, você tá tudo bem? Você é equilibrada emocionalmente? Você se sente desenvolvida emocionalmente para se relacionar com as pessoas, todas elas da tua volta? Porque, como eu digo, são todas as relações, ou seja, é relação com teus pais, é relação com a tua filha, filho, com o marido, é relação com o pessoal do trabalho, com os amigos, são todas essas relações. Você está se relacionando 100% maravilhosamente bem com todas essas pessoas? Porque se você não tiver, gente, você não consegue, isso não significa que você tem essa estrutura sólida e, consequentemente, você não consegue organizar a tua vida para que tu faça e realize os teus desejos. Lembrando que tudo que a gente vivencia hoje na vida adulta, a gente está vivenciando também traumas junto com o nosso dia a dia de uma criança que vem da tua infância de verdade. Porque dentro de você tem registrado a tua criança interna, que a gente chama, né? Que é como uma criança divina. É aquela criança que você foi e que, de acordo com as suas vivências, com o que a sua família te passou, com o que você vivenciou na sua família, registrou dentro de você. E ficou registrado essa criancinha. Só que a criancinha, ela cresce e vira um adulto. Dentro da gente, a gente vai continuar com essa criança. Só que a criança, ela deve estar aqui dentro da gente como aquela leveza e alegria de uma criança, te trazendo a plenitude, a alegria e essa leveza, que é uma palavra excelente para usar nesse caso, da criança. Porque aí ela vai fazer que tu vivencie todas as tuas responsabilidades e algumas durezas, alguns obstáculos da tua vida de adulto, só que com a animação, o humor, a alegria e a leveza da criança. Só que quando tu teve uma família, e aí quando eu perguntei de onde você vem e quem é essa sua família que você veio, enfim, não é julgando a tua família nem nada disso, claro que não. Só que acontece, gente, que de acordo com as experiências, que família também é assim, ó. A família fez tudo do melhor que era possível fazer. Só que o papai e a mamãe, digamos que foram eles que te criaram, eles fizeram e eles foram o teu modelinho, que era possível que eles fossem, tá? Eles não puderam, eles não foram nada diferente. Gente do Face, por favor, venham aqui pro Instagram, porque vai cair ali a live no Facebook. No Instagram, procura DRA Gabriele com 2 L's e no final, Tubes, TUBBS, tá? Venham pro Instagram.
Então, eu tô falando que a questão, assim, o modelo que foi feito, né, que você tem da tua infância, foi o melhor que o papai e a mamãe, que foram teus modelos naquele momento, puderam te proporcionar, tá? Então, é dessa forma que as pessoas chegam aí numa vida adulta com várias questões que foram formuladas e que foram criadas lá na infância, tá? E aí, aí vem um adulto, né? Vira um adulto que tá aí com várias questões problemáticas, questões e relacionamentos complexos e que se comporta como uma criança. Se você começa a observar, é que aí é que tá, né? Eu acabo tendo um olhar muito clínico, então eu consigo perceber isso, assim, bastante apurado, mas se você começar a observar algumas pessoas, você vai observar que o comportamento delas é igual de uma criança, né? Então, assim, um comportamento, e eu tô falando, gente, de pessoas que pode ter 40 anos, 50 anos, 60 anos, tá? Não tem idade para isso. Mas aquilo ali vem de uma criança. E por que um adulto nessas idades que eu falei agora agiria como uma criança? Vou explicar para vocês. Por quê? Uma que eu já expliquei, que o modelo veio da infância. Então, tudo ali ficou registrado. Ficou registrado numa parte nossa, que é a nossa maior parte, que é o inconsciente. E ali, a criança, ela percebeu, na percepção... Não quer dizer que o pai e a mãe tenham provocado isso de fato, mas na percepção daquela criança, ela sofreu algumas questões que traumatizaram a vida dela. E aí ela vira aquele adulto que tem uma criança ferida ali dentro. Uma criança é um adulto, às vezes de 50 anos, mas que precisaria, né, ser colocado no colo, ser afagado, feito um carinho, ter uma atenção. E aí aquela criança ferida age muitas vezes como um adulto que está esbravejando, brigando e só colocando a culpa nos outros e apontando e tal, e assim e assado, né? Por quê? Porque tem aqueles ferimentos e é uma ferida aberta, gente. É uma ferida aberta, tá? Então, é uma criança que traz dentro dela um ferimento tão profundo, né? Sangrento mesmo, a gente poderia até dizer assim, de tamanha a dificuldade de lidar, né? Aliás, corrigindo, isso acaba sendo uma forma de atitudes que gera para esse adulto, que gera essa tamanha dificuldade de relacionar-se com as outras pessoas, né? Então, por isso que a gente precisa cuidar e buscar essa análise, né? E aí que vem a entrada realmente profissional, né? De um psicólogo, aí, sei lá, a linha do psicólogo, de um terapeuta integrativo que vai utilizar outras ferramentas além da psicanálise, né? Assim como a própria psicanálise. Então, vai te ajudar a buscar a compreensão dessas questões que aconteceram, tá? E eu até já falei em um dos nossos programas que o que mais a gente vê quando a gente começa a lidar no tratamento, tal, no atendimento de análise, né? É que a gente acha as questões, e aí, claro que eu tenho técnicas específicas, né, para me ajudar nisso, mas que a gente acha muitas questões, praticamente todas, na infância, nas idades bem iniciais, principalmente de 0 a 3 anos, por ali, e também na gestação. Então, tem muita coisa ali que fica um registro esse registro de abandono, de rejeição, e fora, na sequência, quando a criança vai crescendo, o que ela presenciou dentro dessa família, né? Aí é que entra o ponto que eu tava falando de família, porque, como eu disse, para a criança aquilo ali pode ter sido um trauma, algo muito marcante, porque de repente tu pode conversar com essa criança hoje adulto e com os pais dela, e os pais não lembram daquela cena. Provavelmente o adulto não lembre. Por quê? Porque aquilo ali foi tão traumatizante que acontece algo que a gente chama que é colocar lá para dentro do inconsciente.
Então, é como se tu guardasse mesmo dentro do teu inconsciente aquilo que tu não quer olhar, tá? E de fato isso é feito. E aliás, isso é feito com tudo que a gente tem no nosso dia a dia. Eu costumo brincar e dizer que o nosso dia a dia, ele não é nada mais, nada menos que um grande teatro que a gente está vivendo, um grande game, né? Por quê? Porque a gente tá, né, nessas experiências, nos relacionando com as pessoas aqui e ali, porém a gente não tem muito bem a percepção do que é que acontece lá nesse interior, lá nesse inconsciente, tá? Então isso é bastante comum de a gente ver, tá? Então essas buscas é que são importantes para que você comece a trilhar um caminho diferente na tua vida, né? Então assim, hoje a gente está começando a jornada terapêutica, né? Com Reiki. E é uma oportunidade que a gente tem ali naquele momento em grupo, a oportunidade de olhar para suas questões. Então ali as pessoas colocam ali no grupo as suas feridas, as suas dores e o que está acontecendo. E como eu até já tive, porque como eu falei, o grupo já começou hoje, né, gente? Então eu até já tive um relato ali de uma das participantes da questão assim, de perceber que algumas dores emocionais já estão chegando no corpo físico, e isso é o que a gente vê bastante, né? É essa psicossomática que a gente chama, ou seja, de questões do seu emocional chegarem no corpo físico, porque tá além, né? Foi além da conta do que é suportável para o teu corpo, pro teu corpo emocional, né? Porque a gente tem vários corpos, os outros são invisíveis, o visível é esse aqui que vocês estão vendo, o corpo físico, mas a gente tem as nossas outras camadas. Nessas outras camadas, tudo que você tá vibrando e essa tua frequência eletromagnética estão aqui ao teu redor, né? Nessas tuas camadas, tá? Então, é isso que a gente percebe muito que acontece. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, gente, sobre essa questão dos atendimentos terapêuticos aqui no Poção Mágica de Gabi, tá? Então, vocês fiquem ligados, podem me mandar mensagem no direct quem quer participar, porque se eu já for recebendo, a gente já vai começando a fazer uma lista de espera, tá? E aí eu vou em ordem de prioridade, por quê? Porque cada semana a gente vai fazer pelo menos um atendimento, dependendo 2, mas a gente, assim, qual é a ideia? É que eu possa, porque se a gente for considerar, né, que tem feito um programa de 1 hora, tá? Então, considerando esse tempo, o que eu posso pensar, né? O que a gente entende? Vamos lá, vamos fazer um atendimento de 1 hora para alguém que esteja precisando, porque em 1 hora a gente já consegue puxar mais coisas aí, tá? Então, a princípio é isso, um atendimento por semana, tá? Então, quem já tiver interesse nisso, me manda um direct ou uma mensagem, porque assim, ó, no link do meu Instagram, você tem lá embaixo você tem um link onde tem o WhatsApp que você consegue falar comigo, tá? Então você pode clicar lá, mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo que você viu que você quer participar do Poção Mágica de Gabi, tá? Que essa, gente, é uma das formas. Se eu já tiver essa solicitação antes, eu já vou programando a lista de espera, tá? E aí a gente já programa para segunda-feira que vem. Se não, a gente pode ver aleatoriamente quem chama aqui, tá? É outra possibilidade. Só que na medida que começar a gente me mandando mensagem e a gente começar a fazer essa lista, eu vou seguir a ordem da lista por uma questão de respeito e consideração por quem se ligou antes de aproveitar esse tipo de atendimento, tá, gente? O meu intuito aqui, como eu falei lá no início do nosso vídeo, é que o Poção Mágica de Gabi possa trazer oportunidade para mais pessoas que nem todas podem passar, né, por esse tipo de atendimento. Então tem a possibilidade aqui no Poção Mágica de Gabi, uma experiência integrativa comigo, tá? Então é uma experiência de uma terapia integrativa, que é o que a gente vai fazer aqui
porque nem todas as técnicas, tem algumas técnicas que fazer ao vivo, eu acho que para esse momento não é o caminho. Então, o meu caminho, a minha orientação nesse momento é a gente fazer um atendimento nos moldes de terapia mesmo, da fala. Tá? Então essa é a proposta. Então, gente, assim, ó, convidem as pessoas. Se você se interessou por esse tema, se você se interessa pelos temas de terapia, sobre os temas terapêuticos, então fica ligado aqui no meu Instagram, tem o meu Facebook também, e visita o meu canal do YouTube, que é Doutora Gabriele Tubbs, Estruturação Emocional, o nome do canal do YouTube, tá? Vai dar uma olhadinha lá no YouTube, convida as pessoas, porque você pode estar enviando uma mensagem para alguém que precisa escutar alguma coisa desses pontos terapêuticos, tá? Hoje eu me detive em trazer os atendimentos aqui para vocês, mas explicando o porquê, e a gente entrou até falando um pouco mais sobre a tal da criança ferida, que é o grande ponto que a gente precisa resgatar de cada ser humaninho aí para ajudar que as pessoas tenham possibilidade, gente, de realizar o seu caminho, tá? Então se inscreve aqui no meu perfil, se inscreve lá no YouTube e chama as pessoas para que você não perca oportunidades de estar aqui comigo e de ver aí, acompanhar o que a gente está trazendo, tá bom? Então, agradeço a presença de todos que estão me vendo no momento, assim como quem está me vendo no YouTube na sequência, tá bom? Então, beijos infinitamente nutritivos no coração de vocês e a gente se vê semana que vem no próximo Poção Mágica de Gabi, já com atendimentos, tá? Eu vou aguardar aí as solicitações de vocês. Beijos!